Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Tarô da Gabi. Vamos iniciar a tiragem para o signo de Câncer. Então, se você tem Câncer no mapa ou se conectou com esse vídeo, fica comigo até o final que eu tenho certeza que tem uma mensagem para você. Então, vamos iniciar com o setor espiritual, porque ele acaba facilitando todo o restante da tiragem, porque ele direciona a nossa vida, né? Vamos lá, espiritual do signo de Câncer, espiritual do signo de Câncer. Espiritual do signo de Câncer. Vamos lá, então, cancerianos maravilhosos. Vocês estão, olha, os cancerianos que eu tô me conectando aqui estão num patamar bem diferente dentro da espiritualidade, tá? Porque aqui, gente, saiu o 9 de copas e o 8 de ouros, tá? E olha só, o 8 seguido do 9, né? A sequência. Então, o que a gente entende aqui? Que esses cancerianos aí, eles vieram desenvolvendo um momento dentro da espiritualidade de muito estudo e dedicação, tá? Ah, Gabi, mas eu não trabalho com espiritualidade, nada. Não necessariamente. É realmente a conexão que a gente sente, o quanto a gente se entrega, quando a gente tá ali buscando a espiritualidade, fazendo uma oração, né? Pensando bem para uma outra pessoa. Isso tudo é espiritualidade, isso tudo é dedicação. Mas aqui, na grande maioria, são pessoas que realmente sentaram a bundinha na cadeira ali, ó, e dedicaram um belo tempo e muita energia, tá? Pra tá desenvolvendo isso. E aí, como a espiritualidade trabalha muito com o merecimento, né? Com compromisso e comprometimento, tudo aquilo que tu se compromete com a espiritualidade, pode ter certeza que ela vai se comprometer da mesma forma. E ela espera sempre que seja o máximo. Então, vindo trazendo essa energia de olhar para a espiritualidade, estudar sobre como ser uma pessoa melhor, porque a espiritualidade também num todo é isso, né? Como que eu vou ser uma pessoa cada dia um pouquinho melhor? Ela te auxilia nesse processo, ela vai te direcionando de como se tornar, né, uma pessoa melhor. E aí a gente alcança a satisfação genuína aqui com o 9 de copas, que é uma carta muito, muito, muito maravilhosa, que é realmente isso, assim, essa satisfação genuína no sentido de eu tô sentindo que eu tô conquistando. Porque dentro da espiritualidade, dentro do nosso lado espiritual, é uma busca que a gente sempre é constante, né? Então, cada passinho que a gente dá, por isso que a espiritualidade ela é tão amorosa e tão maravilhosa, porque cada passinho que a gente dá, de alguma forma, ela mostra o quanto aquilo está sendo importante, né? Ela nos recompensa de algum jeito. E quando a gente aprende também a receber, a gente vê que estar dentro da espiritualidade não é a vida perfeita, né? Muitas coisas o universo vai trazer de recompensa, mas na base ali de uma situação que vai testar para ver se realmente tu teve o aprendizado. Então a espiritualidade ela é muito justa nesse sentido. E aí a temperança com o As de Paus. Tô vendo que tem projetinho aqui, hein? Com esse As de Paus, alguma coisa tá surgindo. E é bonito porque a espiritualidade trouxe essa recompensa, vocês fizeram por onde, fizeram por merecer e estão encontrando um momento de muita harmonia espiritual, tá? Vocês sentem esse equilíbrio, vocês sentem essa conexão e aí por isso que tá surgindo uma nova ideia aqui, um novo projetinho, tá? Porque vocês se sentem mais prontos, mais preparados. Deixa eu tirar mais umas cartinhas aqui pra gente entender um pouco melhor. Mas muito bom, hein? Quem ainda não tá sentindo essa satisfação genuína, fica tranquilinho que vai chegar, tá? É só fazer por onde, tá? Façam as práticas, se conectem às orações, seja lá que linha e que religião, de que forma, no que você acredita,
O importante é realmente buscar essa conexão, sabe? Se permitir sentir e experienciar. Então, eu vou tirar mais umas cartinhas aqui para clarificar um pouco melhor essa parte espiritual do signo de Câncer. Espiritual do signo de Câncer. Mais uma. Vou aceitar essas duas aqui. Veio confirmando, tá, Câncer, esse novo projetinho aí. Porque aqui saiu o louco com o 8 de ouros. Então, o louco, ele é a carta número 0 do tarô. São 78 cartas. Ele é que inicia toda a jornada do baralho. E ele é chamado de louco justamente por isso. Porque ele vai e não olha para trás. Ele segue o caminho dele. Porque ele tem muita convicção de que o que ele tem para experienciar é o melhor do universo, que o universo preparou isso para ele. Então, o louco com o 8 de ouros vem confirmando que esse novo projetinho, se ainda não apareceu na mente, olhem com carinho. Seja um projeto de desenvolver algo, de estudar algo, de se conectar, de se abrir para um novo, seja lá qual que você tenha ressoado aí, se joga, tá? Porque vai dar muito certo. E de alguma forma vai trazer prosperidade financeira, tá? Porque o 8 de ouros fala sobre isso. E aí, saiu o 7 de copas e o 8 de espadas. E essas duas cartinhas vêm me falando o quê? Cuidem para não cair no imediatismo, tá? Em que sentido? Porque quando a gente vai olhar para a parte espiritual, existem zilhões de formas de se conectar, existem N ferramentas. Então, assim, cuida para não ficar olhando essas 1000 possibilidades e acabar não fazendo nada, tá? Porque é importante a gente se conectar. É importante a gente saber por onde ir e é importante a gente conhecer muito mais do que a gente conhecia ontem, certo? Se a gente tá falando aqui em estudar a espiritualidade mesmo, é isso. Então, se a gente fica olhando muito o macro, talvez até muito superficial, ou vendo as 1001 possibilidades sem se aprofundar, acaba estagnando e amarrando, tá? Porque aqui saiu a carta do mundo. E olha só o que eu vou falar pra vocês. Isso tem que ser bem interpretado. Porque a carta do mundo aqui, ela vem falando que essas opções, essas oportunidades vão aparecer para vocês. Vão acabar chegando de alguma forma, mesmo que vocês não procurem ou busquem, tá? E é aí que tá o pulo do gato, que vai... testar. Lembra que eu falei no começo que o universo coloca situações? É sobre isso. O universo colocando as 1001 possibilidades para ver se o aprendizado que você teve aqui no início, recebendo essa harmonia, essa temperança, esse equilíbrio dentro da parte espiritual, se o aprendizado ficou realmente firmado ali, tá? Se ele realmente ficou entendido. Porque vai ser nessas 1001 oportunidades que a espiritualidade vai pensar, vai falar assim, vamos ver o quanto você está comprometido. Até, tô entendendo aqui, que essas 1000 oportunidades podem nem ser dentro do campo espiritual em si, mas 1001 oportunidades que se abrem no campo de vocês, que pode estar pegando ali para estagnar ou desacelerar o processo de desenvolvimento espiritual, tá? Porque a carta do mundo com o 7 de copas me remete muito a essa energia. Então, Câncer, continua, tá? Continua que tá muito bom. Continua que tá dando certo. Toda a dedicação e todo estudo, toda a prática feita aqui, realmente ela vai estar trazendo muitas bênçãos, se já não trouxe que vocês estão sentindo. Então, o alerta é só para que a hora que o universo colocar
esse movimento de 1001 oportunidades, vocês lembrem desse processo espiritual aqui, o que foi aprendido aqui, que tá sendo um testezinho, tá? Muito bonito, Câncer, continua, porque nossa, eu sou suspeita, né? Mas a espiritualidade é maravilhosa e grandiosa. A gente descobre coisas tão interessantes e importantes para nossa evolução que não tem palavras. Me deixa sem palavras. Então, vamos lá, Câncer, para o setor polêmico, que é o setor afetivo, né? Geralmente vem bem direcionado para o campo amoroso, mas às vezes pode estar falando de alguma coisa de amizades também, tá? Então, vamos lá. Setor afetivo do signo de Câncer. 4 cartas, tarô. Afetivo do signo de Câncer. Afetivo do signo de Câncer. Afetivo do signo de Câncer. Bom. Gente, saiu aqui umas cartinhas bem interessantes. Para o setor afetivo, terem saído essas cartas, pouco fala sobre realmente o sentimento, sabe? Porque aqui a gente tem um As de Espadas e um 7 de Paus, que vem trazendo essa questão do raciocínio, até esse processo espiritual que aconteceu ou vai acontecer em vocês, trouxe essa nova linha de raciocínio, tá? Realmente quebrou algum paradigma ali, vocês tiveram um entendimento muito profundo, tá? De um trauma, de uma situação que aconteceu já há algum tempo, que não estava sendo mexida. E aí, por isso que vocês estavam sentadinhos com a bunda estudando a espiritualidade, porque geralmente a gente busca a espiritualidade não quando a gente tá bem, né? Quando a gente não tá bem. E aí acaba se apaixonando, se encantando e segue o caminho. E todo esse processo espiritual trouxe uma nova linha de raciocínio dentro do campo afetivo. Então, por isso que eu sinto que não é uma coisa de agora, tá? É uma coisa do passado, assim, que aconteceu antes, que vinha trazendo aquele padrão, que trouxe toda a base do sofrimento, que foi onde que foi buscado o estudo dentro da espiritualidade. E aí parece que, assim, hoje vocês estão vendo o quanto isso estava mexendo e o quanto isso demorou para ser mexido, mesmo que você já estava se dedicando há muito tempo para a espiritualidade. E aí agora que acontece essa quebra de paradigma, esse rompimento de pensamento, assim, é como se fosse uma linha mental que foi rompida. Então, assim, é como se fosse um pensamento vicioso que eu tinha, que foi quebrado junto nesse processo espiritual, que incide muito no afetivo, mas não na questão emocional, e sim no racional. Então, por isso que eu vejo que é uma questão de crença, tá? Uma quebra de paradigma. E aí, o 7 de Paus vem mostrando que, por mais que tá acontecendo tudo isso, vocês estão muito protegidos, tá? No sentido de que vocês se sentem protegidos, no sentido de que vocês estão fazendo para ser protegidos, se mantendo estáveis em equilíbrio, por mais que tá acontecendo todo esse movimento aqui, porque o naipe de Paus, ele fala sobre o elemento terra, então traz esse centro, sabe? Traz para o centro, traz para a concentração, gerando toda essa bolha de proteção. Mas dentro do campo afetivo, todo esse processo que está sendo mexido aqui, para quem se relaciona, tá? Eu vejo que por estar sendo feita uma cura do passado, o presente, ele perdeu um pouco de atenção, sabe? Perdeu um pouco de, não importância, mas perdeu um pouco de foco nesse momento. Porque tudo que tá acontecendo aqui
foi muito impactante, uma coisa que mexeu muito profundo. Então, realmente é como se vocês não se sentissem com energia para se dedicar ao relacionamento que vocês têm hoje, pelo processo que aconteceu ali. Mas fiquem tranquilos, tá? Tranquileba que vai dar tudo certo, porque aqui veio um As de Ouros confirmando esse novo início dentro do relacionamento, tá? Porque como vocês tiveram todo esse processo de cura racional, agora vocês também vão ter um novo momento dentro do relacionamento, porque é onde vocês vão iniciar uma nova dinâmica, porque vocês estão pensando de outra forma. Quebrou aquele paradigma que vinha sendo trazido aqui de muito tempo, de uma coisa muito, muito do passado. Porque, gente, olha como essa escada aqui é profunda, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho da caminhada, do tamanho da idade desse trauma. Então, assim, para quem se relaciona, fica tranquilo que vai dar tudo certo, vai realmente reverberar de uma forma positiva todo esse movimento, por mais que esteja sendo bem cansativo, tá? Eu sinto que o parceiro também sente esse cansaço, essa falta de atenção, assim, sabe? Mas não no sentido infantil ou imaturo, mas de sentimento mesmo, sabe? Porque aquilo que eu falei pra vocês, é uma tiragem do afetivo, mas não saiu nenhum naipe de copa, sabe? Não veio trazendo nenhum tipo de energia emocional. Então o parceiro ele acaba sentindo essa frieza, por mais que não é em relação a ele em si, e sim um resultado de todo o cenário que tá acontecendo. Mas tá respingando nele, entendeu? Nela, né? Quando eu falo, vocês entendem, né? Que é o parceiro. Então vamos clarificar um pouco mais aqui, e aí eu inicio dos solteiros, tá? Gente, saiu todas as cartas junto. Mas eu vou aceitar, porque vieram 4 certinho. Quando é assim, a gente aceita, né? Tá. Eu vou continuar a tiragem dos que estão se relacionando, porque entrou na linha do raciocínio aqui. Saiu o Pajem de Espadas com o 3 de Copas. O Pajem de Espadas vem confirmando, tá? Esse corte relacionado ao mental. E agora sim que me aparece um naipe de copas na tiragem só pra falar que apoio vocês têm, tá? Talvez conversar... Lembra que eu falei que dentro da tiragem amorosa também vem os relacionamentos de amizades? Aqui é o momento de vocês contarem com as amizades, tá? E fazer exatamente isso que elas estão fazendo aqui na carta. Sair um dia para conversar, jogar a conversa fora, mas também poder se abrir sobre todo esse cenário que está acontecendo e que aconteceu, porque vocês precisam colocar isso para fora, sabe? Porque tá muito aterrado. Aqui saiu o naipe de paus e ouros e mental e tipo nada do emocional. Então trazer esse apoio, trazer essa troca, quando a gente se abre com uma pessoa que a gente confia, acaba gerando mais o quê? Mais força, né? Porque a gente sente um apoio ali, a gente vê que não estamos sozinhos, por mais que vocês estão numa busca maravilhosa com a espiritualidade, a gente precisa do contato, né? Estamos aí vivenciando uma encarnação que tem uma população gigantesca no mundo. Então é muito óbvio que o ser humano ele precisa desse contato. Então ter esse momento com os amigos, sabe, com a pessoa que você confia, que não é a pessoa do relacionamento, não porque você não confie nela, mas porque não é esse momento, que isso aqui não é para ser algo... Não que não seja algo para ser compartilhado com o seu parceiro, tá? É que é algo para não ser discutido com ele. E ser compartilhado quando sim você se sentir totalmente com a energia e a força necessária para poder ter essa conversa, enfim, finalizar esse assunto aí, tá? Se apoiem em quem tá perto de vocês, em quem quer o bem de vocês. E eu vejo muito assim, ó, se reunindo, sabe? Num dia bem... Agora tá ficando friozinho, num dia bem gostoso, conversando, comendo uma coisinha gostosa.
para dar essa recarga energética, né? Os amigos, eles servem muito para isso, para nos dar uma recarga ali, uma energia que acaba se desvaindo na nossa rotina, né? E os amigos, eles são incríveis porque eles nos fazem rir em situações muito que a gente nunca imaginou que riria. Eles fazem nos lembrar de muitas qualidades que a gente acaba abafando. Então, esse momento com a amizade aqui vai trazer uma força muito grande, tá, Câncer? E eu sei que vocês gostam disso, vocês vão alcançar isso. E aqui o Pajem de Paus, confirmando que todo esse processo aqui vai iniciar uma maturidade bem grande. Por isso que eu falei aqui no As de Ouros, que vocês vão ter esse novo início. E o Pajem de Paus veio confirmando esse novo início, porque o Pajem, ele é o primeiro da nobreza, né? Então ele é o soldadinho do soldadinho, ele tá ali iniciando a jornada dele, ele tá aprendendo. Então vocês vão estar aprendendo como agir dentro desse novo paradigma e dentro do relacionamento afetivo, tá? Agora, para os solteiros, basicamente a mesma situação, só que sem ter um parceiro, tá? Vamos ver se vocês vão me entender. Vocês também passaram por esse processo espiritual, onde mexeu em algo muito profundo, que fez essa quebra de paradigma, tá? E que por um período, quem estava se sentindo dessa forma, ou está se sentindo dessa forma, é você, canceriano. Tipo, eu até queria um amorzinho, sabe? Mas eu não sei, depois de tudo isso que aconteceu, se eu tenho energia, se eu tenho condições, se eu tenho psicológico, se eu tenho emocional para lidar com toda essa situação. E o que eu vou dizer para vocês agora é que, assim, não é o momento de se jogar num relacionamento, tá? O momento é cortar e eliminar tudo aquilo que não faz mais sentido definitivamente, se apegar nas amizades, sair pra curtir. Eu não gosto de sair. Beleza, fica em casa fazendo uma reunião, uma comida gostosa, um filme. E se conectem dessa forma, sabe? Porque o canceriano, ele tem muita essa questão não de preciso, mas é da essência, né, de se relacionar. Então, muitas vezes acabam até se colocando em relacionamentos afetivos por questão de carência, e poderia ter sido resolvido com uma base de amigos muito fácil, sabe? Muito tranquilamente. Então agora não é um momento de se relacionar, é um momento de se entregar para as amizades, curtir, vivenciar e tal, para fazer essa liberação de uma forma limpa, sabe? Porque como vocês enfrentaram um processo bem profundo que quebrou um paradigma e vocês não se relacionam, é o momento de realmente deixar aquela ferida curar definitivamente, cortando sem doer, para daí sim vocês utilizarem, porque o naipe de paus é o elemento fogo, então utilizarem do fogo para iniciar a nova jornada, para daí sim pensar num relacionamento, tá? Então essa cura aqui, ela precisa ser respeitada, esse momento, tá? Cancerianos solteiros, não saia azucrinando aí, pelo amor de Deus. Mas isso aí, tudo bem, não tem problema. Aprende em outra situação. Me contem depois nos comentários. E vamos então para a parte final da nossa tiragem, que é a parte profissional e financeira dos cancerianos que estão se conectando com essa tiragem. Então vamos lá, signo de Câncer, profissional e financeiro. Profissional e financeiro, signo de Câncer. Profissional e financeiro, signo de Câncer. Profissional e financeiro, signo de Câncer. Mas... eu vou aceitar. Gente, olha só, tem 78 cartas no baralho, já falei isso. E as cartas conseguem se repetir. Para vocês entenderem como que se conecta tão profundo, sabe?
tão certinho. E como um setor, ele vai sendo interligado mesmo com o outro, né? Olha, eu vou falar para vocês que aqui no setor financeiro e profissional vai chegar alguma coisa bem rapidamente. E tô falando de grana, de money. Assim, vai ser vai ser um crescimento, tá? Uma escalonada. Vocês vão iniciar um novo momento financeiro e profissional, onde vocês vão sentir que tá realmente vindo uma prosperidade diferente, uma abundância a mais ali do que já estava vindo de uma forma rápida. Mas mesmo que é rápida, tipo, vai ser muito rápido esse início, o ato de iniciar o ciclo, mas a partir do momento que inicia, ele vai respeitar o tempo de maturação, tá? Porque aqui saiu o 8 de ouros, tá? O 8 de pentáculos. E olha como aqui a gente tá vendo bem as fases da lua bem definidinho. Então, assim, a lua, ela espera o tempo certinho para ela poder mudar de fase. Então, assim, tudo tem que respeitar o tempo, né? Ela vai pelas marés, tem várias coisas que influenciam ali a mudança de fase da lua, então ela precisa respeitar tudo isso que engloba para ela poder seguir o movimento dela. E aqui fala exatamente isso. Esse início vai ser muito rápido, vocês vão sentir que já tem um ganho financeiro e quando a gente fala sobre profissional, até uma questão de uma, não digo nenhuma subida de cargo, mas sabe quando tu tá se sentindo que estão te preparando para algo? É esse momento aqui, tá? Então, esse início vai ser muito rápido, mas a partir do momento que inicia, vai respeitar o momento de maturação de cada fase bem certinho. E aí, vocês viram que se repetiu o As de Ouros, né? O 9 de Ouros, ó, muito ouro, Inxalá. E o 9 de Copas, que saiu lá no início da questão da satisfação genuína dentro do campo espiritual. Então, todo esse processo que aconteceu no lado espiritual de vocês, aquele trauma que foi mexido, aquela coisa que estava bem lá, digo até enterradinha, foi muito importante e ela vai reverberar nesse campo profissional e material de vocês, tá? Porque é como se quando a gente faz uma quebra de crença, né, de paradigma, vai liberando todas as outras chavezinhas, tá? E isso vai respingando em vários setores da nossa vida. E aqui ficou muito claro. Com essa repetição de cartas aqui, ficou extremamente claro, né? Então, se prepare que vai vir coisa boa aí. Que aquele projetinho que eu tinha falado lá no início, observem, tá? Porque o 7 de espadas aqui, ele também é uma carta que fala sobre velocidade. Então, assim, saiu velocidade nas duas pontas da tiragem, com o 8 de paus e o 7 de espadas. Então, por mais que vai respeitar o tempo de maturação, vocês vão sentir as coisas muito rápido. Eu vou tirar mais umas cartinhas aqui pra gente entender melhor. Profissional e financeiro de signo de câncer. Nossa! Mais uma. Tá. Olha, gente. Que legal, hein? Olha, veio confirmando isso que eu vim falando pra vocês. Saiu o 7 de ouros. E aí, a gente tem 3 cartas de ouro seguidinha, tá? O 7, o pajem e o rei. Gente, isso aqui, em relação a ganhos financeiros, é extremamente positivo. Porque lembra que eu falei que vocês iam passar pelas fases, né? Tipo, ia respeitar a fase de maturação. Então, a gente tá aqui no 7. Então, pulou o 8, 9 e o 10 para chegar no pajem, tá? Então, assim, iniciou rápido, pulou rápido e parou no pajem. A partir do momento que a gente chega no pajem, a gente já vira um personagem de nobreza, tá? Então, dentro dos setores profissional e financeiro, vocês já estão atingindo outro nível de patamar financeiro e profissional que iniciou aqui no 7. E aí,
ao invés de passar pelo cavaleiro e pela rainha, vai direto pro rei de ouros. Então, assim, agora vocês entenderam o que eu falei sobre as fases, sobre a maturação? Ao mesmo tempo que vai respeitar, vai ser muito rápido. E aí veio só um alerta aqui com o 4 de copas para que vocês cuidem com o processo de individualidade, tá? Porque aqui a gente tá falando. Esse alerta é bem específico, tá? No sentido de individualidade, não tô falando que vocês vão virar egoísta porque estão ganhando dinheiro, tá? Mas no sentido de trazer tanta atenção pra cá que o resto fica deixado de lado. E aí a individualização dentro do setor e não em relação a outras pessoas, tá? Então, só fiquem atentos. Ah, olha só o que veio aqui pra mim. Lembra que eu falei no início que a espiritualidade iria apresentar 1001 possibilidades para ver como vocês iriam agir e para ver se o aprendizado tinha ficado? Aqui, ó. É exatamente esse momento. Então, assim, vai surgir uma coisa muito positiva dentro do setor financeiro e profissional, e o cuidado que vocês têm que ter é exatamente isso, de não se perder nas opções, tá? Não se perde aí nas possibilidades, porque tem muita coisa boa e muito rápida para chegar. Incha lá, muito ouro, câncer. Depois me contem aí se deu essa alavancada na vida financeira, porque olha, eu tô muito feliz por vocês. E é isso que eu tenho para hoje. Espero que alguma mensagem tenha tocado o coração de vocês. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e até a próxima!